Esse excêntrico bilionário gosta de colecionar obras antigas, mas após uma aquisição, sua vida virou uma maldição. Pois essa é a série de terror Creepshow e eu sou F, o escorrido e ferrado. Então vamos recapitular. Nossa primeira história de terror do dia se chama Espírito Familiar, mas eu te pergunto, que Mario? E tudo começa com um casal de namorados, Kate e Josh, e os dois estão saindo de um bar durante a semana, mesmo sabendo que precisariam trabalhar no dia seguinte. E os dois começam a conversar como a vida é estranha e tudo poderia acontecer. E Josh diz que não pode ficar bebendo até a tarde ou no dia seguinte teria problemas para atender seus clientes, pois ele era advogado. E como Kate era o lado mais emocional, ela diz que ele deveria curtir a vida. Andando, ela vê uma loja de um cartomante e diz que eles deveriam ver a sorte deles, mas Josh sabe que isso é mentira apenas para perder dinheiro, mas como ele quer ganhar à noite, então ele aceita. Os dois entram na loja e está cheio de itens estranhos, que parecem ser místicos, mas quando atravessa a cortina para falar com o vidente, era outro negão da canela fina, e é aí que Josh vê que realmente caiu no golpe dos manos. O problema é que o cara não para de olhar para ele como se tivesse algo de errado. O vidente diz que Kate tinha a mão muito macia e teria um futuro promissor, com muita felicidade e prosperidade, mas ao mesmo tempo escreve um papel e entrega para Josh, e no papel estava escrito que algo de ruim estava o seguindo, mas ele não entende o porquê, sendo que só eles que entraram na loja, e Kate insiste para ler a mão dele, mas como aquela mensagem conseguiu estragar seu dia, ele diz que quem sabe na próxima, e o vidente diz que eles poderiam pagar no cartão ou no cheque. Cat. Chegando em casa, os dois começam a se olhar com maldade no coração, mas agora Josh estava paranoico, como se ainda estivesse sendo seguido, mas era apenas seu cachorro que era muito ciumento com Kate, e os dois passam a noite assistindo o filme, enquanto que ele escuta vozes e vê algumas sombras suspeitas. No dia seguinte, ele tenta trabalhar em uma causa ganha, mas como estava com os pensamentos avoados, não consegue fazer o básico e perde um cliente, e para piorar, sua máquina de fax começa a tocar como se fosse receber alguma coisa, sendo que há anos que ninguém usava o fax, e realmente não tinha nada ali, mas quando ele olha pro lado, todo o seu escritório foi revirado em segundos, então agora ele tem certeza que não estava ficando maluco. Ele corre para o banheiro e manda mensagem para Kate falando que essa noite eles só jantariam, porque teriam um dia corrido, e nem no momento de escorregar o moreno, ele se sente em paz, porque aquela criatura estava o seguindo, e os dois se encontram no restaurante, e Kate diz que conseguiu uma grande oportunidade de divulgar suas criações, e elas estariam em uma exposição na cidade porque ela trabalhava como artista plástica, e ela entrega uma pequena escultura que levou 2 semanas para fazer, e fez com todo carinho, e Josh tenta fingir que gostou. Voltando para casa, ele quer tirar aquela história limpo, e vai até o vidente, e chegando, ele quer entender o que estava o seguindo, e ele diz que aquela criatura era conhecido como familiar, e fica ligado a uma pessoa tentando tirar tudo que ela tem até ela desistir de tudo e se entregar de corpo e alma, e aqui no Brasil conhecemos como amante. O vidente diz que existe um ritual para se livrar dela, e entrega um colar feito de emoções boas porque é disso que o espírito se alimenta, e agora só precisava prender uma caixa e jogar em um rio profundo, para que ela nunca mais volte. E mesmo sem acreditar, ele prefere fazer, e o vidente vende uma caixa, um colar e o ritual. Suspeito. Chegando em casa, ele prepara tudo e deixa a caixa pendurada, pois quando a criatura entrar no círculo, ela seria fechada, e quando ele faz, não dura 1 minuto e dá certo. Mas ele escuta seu cachorro chorando, mas quando abre, era a criatura fingindo, e ela consegue fugir. Josh não sabe se sobreviveria, então vai se despedir da Kate, e ela estava toda feliz com as suas esculturas. Então ele tem a ideia de usar a escultura que ela deu, mas dessa vez ele vai ficar olhando até a criatura ser pega. E no segundo que ele dormiu, ela foi pega, mas tinha algo de errado, porque dessa vez era o som da Kate pedindo ajuda. E ele não sabe se é verdade ou a criatura se passando por ela. Ele não quer arriscar e decide jogar a caixa no rio. O problema é que voltando para casa,
casa, a criatura estava com o corpo da Kate porque ela realmente conseguiu cair na armadilha, e agora a criatura usaria o corpo dela para assombrar a vida dele. E se você chegou até aqui e sobreviveu a esse primeiro conto de terror, então se inscreve com o sininho ativado e deixa um comentário descrevendo o nível de inteligência dessa jovem, porque eu estou sem palavras. Agora vamos continuar. Agora vamos para a nossa próxima história, que se chama O Último Tsubaru, e começa contando a história de um pintor que pintava muito bem, mas suas obras eram conhecidas por serem muito sombrias e por serem muito raras, e poucas pessoas tinham acesso. Mas naquele dia tudo mudaria, pois em seu testamento escrito há cerca de 100 anos, ele deixou sua última e maior obra para seu descendente vivo, e Jason era o único sobrevivente, então ele teria a honra de receber. Os responsáveis trouxeram essa caixa fechada do Museu de Osaka, no Japão, e eles gostariam de fazer um lance para divulgar a obra no país, e como Jason não esperava nada, ele aceitaria. Mas nesse mesmo momento, entra Jacob, um excêntrico bilionário, e começa a dizer que ele estava perdendo tempo com eles, porque provavelmente ele não conseguiria quase nada, e diz que para ficar com aquela obra fechada que ninguém nunca viu, pagaria 20 milhões na hora, e não tem pobre que resista a dinheiro fácil, até porque ele trabalhava como atendente do Bob's, e Jacob diz que um dia conheceu Marcelle, que era uma grande pintora e estava ganhando milhões vendendo suas obras, mas como gosta de exclusividade, a contratou para desenhar apenas para ele, e o pessoal que levou o Jason até ali começa a ficar com raiva, porque sabe que ele sempre fazia isso. Jason diz que aceitaria, e Jacob baixa o valor para 10 milhões e diz que naquela caixa poderia ter qualquer coisa, então é melhor ele aceitar. E galera, na vida existem momentos que você perde e momentos que você não ganha, e nesse caso ele não perdeu, só não ganhou tanto quanto poderia. E agora é o momento da revelação, e Jacob prepara uma grande festa para apresentar aquela obra exclusiva que ninguém no mundo conseguiu ver. Então ele reúne na sua casa os maiores críticos do país e abre a caixa para todos verem. Mas antes de mostrar para todo mundo, ele pega um isqueiro e começa a queimar tudo, e todos começam a ficar desesperados, e ele diz que essa é a verdadeira obra, há de ver o desespero no rosto de todos, e diz que a grande apresentação acabou e manda todos irem embora. Marcelle diz que ele fez uma grande besteira, porque brincar com os outros assim faz dele um monstro tão grande como as criações de Tsubara. E como ela é boa em desenhar pela descrição das pessoas, ela tentaria refazer as obras pelos detalhes que ele falou. Estava próximo, mas não estava igual. E Jacob começa a dizer que ela já foi melhor, e para aturar um cara assim tem que pagar muito bem, uma coca e um açaí de 500. Caralho, cuzão! Jacob está tentando dormir, mas aquela imagem não sai de sua cabeça. Então ele começa a beber e começa a ver suas pinturas e esculturas como se tivessem vivas, e começa a ficar com raiva, e Marcella manda ele dormir antes que comece a cheirar coisas estranhas. E ele se prepara para dormir, mas vê a criatura atrás dele no espelho, e quando vai deitar, ele acha que estava conversando com Marcelle, mas era a criatura fazendo a voz fininha na enganação. E Marcelle diz que não aguenta mais aquela humilhação e diz que iria embora, e agora mesmo que ele estava sem ninguém, e ele fica dentro do apartamento gigante tentando se esconder, e vai para dentro do armário e por pouco não é pego pelo Mario. Jacob não sabe o que fazer e corre para o pessoal que encontrou a pintura e diz que ela era amaldiçoada, e começa a falar que é culpa deles, e ele é expulso pelos seguranças. E voltando para casa, ele precisa enfrentar a criatura, e ela realmente aparece, e ele usa seus itens antigos para lutar, mas ela não falecia, então ele encrava um bastão nela e consegue vencer. E quando ele percebe, ela se transformou no artista Tsuburaya, e ele diz que ficou assim porque começou a agir como um monstro, e essa maldição passaria para ele até que outra pessoa entre no ciclo. E para isso não acontecer, ele decide se falecer, e quando a polícia chega só tinha o corpo dele, e aqui aprendemos do porquê não podemos usar tóxicos diferentes, porque podemos acabar igual o Jacob. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque as histórias estão ficando cada vez mais estranhas. Agora eu quero ver se você é um artista mesmo e pinta como eu pinto. Que porra é essa, marreco? I walk alone.
lonely road, the only one that I have ever known.